Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, presidente da casa, o vereador Eliseu, o vereador do próximo mandato aí, o Minoro, também está aqui presente. Gostaria de cumprimentar também o Cláudio, que faz parte dos conselhos aí da pessoa com deficiência. A Dai, representando aqui as mães atípicas, a Lourdes, o senhor Robson Martinez, os funcionários da casa, os contadores da prefeitura, Dr. César também, o Cezinha está aqui presente também. Gostaria também de cumprimentar os internautas que nos acompanham pelos nossos canais e o público aqui presente. Declaro iniciada a audiência pública do dia 12 de novembro de 2024, às 19h24. Com a finalidade de discutir o projeto de lei ordinária número 35 de 2024, de autoria do chefe do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Martinópolis para o exercício de 2025. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo site da Câmara Municipal. Senhores, é na lei orçamentária anual que estão previstos os recursos a serem arrecadados e fixadas as despesas a serem executadas. Trata-se, portanto, do orçamento propriamente dito. Enquanto o PPA responde pelas ações estratégicas, a lei orçamentária anual, LOA, organiza as ações de governo em nível operacional. Assim, a LOA, seguindo as diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual, PPA, determina as ações a serem executadas ano a ano, em harmonia com as metas e prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Embora seja uma lei ordinária formal, submetendo-se ao processo legislativo de discussão, votação, aprovação e publicação, a LOA não é lei em sentido material, pois dela não se origina direito subjetivo. Cumpre salientar que nenhum programa ou projeto pode ser iniciado se não houver sido incluída na LOA e nenhuma despesa pode ser realizada, nem obrigação direta assumida, caso exceda os créditos orçamentários ou adicionais, incisos 1 e 2 do caput do artigo 167 da Constituição Federal de 1988. Destaca-se ainda que o Código Penal tipifica a ordenação de despesa não autorizada por lei como crime contra as finanças públicas, punível com reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 359-D do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940. Para iniciar a apresentação, passo a palavra ao senhor Christian Clay Azevedo, gerente de controladoria. Boa noite a todos. Meu nome é Christian, como o Gabriel falou. Quero cumprimentar aqui o presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, o vereador Gabriel, presidente da casa, o vereador Eliseu, os servidores da prefeitura, a Juliana e o Éder. Quero cumprimentar também os servidores da casa, a Mariana e o Robinho, o público aqui presente, registrar a presença do vereador eleito Rubens Minoro. Quero cumprimentar também os internautas, todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje a gente vai falar aqui do projeto de lei número 35 de 2024, que é a lei orçamentária anual para 2025. O orçamento ele é composto das receitas e as despesas do município. A gente vai começar passando a previsão da receita para o ano de 2025. A receita estimada para o orçamento de 2025 ela é de R$ 139.500.000. Essa receita ela é desdobrada entre receita corrente e receita de capital. Dentro da receita corrente, ela tem uma subdivisão em receita tributária, que tem uma previsão de R$ 21.106.000, contribuições com previsão de arrecadação de R$ 990.000, receita patrimonial com previsão de arrecadação de R$ 2.139.738, receita de serviços com previsão de arrecadação de R$ 6.205.000, transferências correntes com previsão de arrecadação de R$ 124.078.729 e outras receitas correntes
com a previsão de arrecadação de R$ 471.081. O total da receita corrente, das receitas correntes é de R$ 154.936.548. Além das receitas correntes, também tem as receitas de capital, que ela é subdividida em alienação de bens, né, que são a venda dos bens, bens móveis ou bens imóveis, que o município eventualmente pode vender através de leilão, com previsão de arrecadação de R$ 891 mil, e transferências de capitais, com previsão de arrecadação de R$ 590.452. A receita de capital, então, total, a previsão, né, da receita de capital total vai ser de R$ 1.481.452. E aí, do total dessa receita, tem a dedução do Fundeb, que são R$ 16.918.000. E aí o município tem essa receita corrente ali que eu falei no início, né, de R$ 139.500.000. Essa é a receita útil que vai ser utilizada durante o ano de 2025. É só uma pontuação aqui, o orçamento ele não é uma peça imutável. Ele pode, ao longo do ano, né, do exercício, ser alterado para fazer adaptações de acordo com as necessidades imprevistas que poderão surgir, né? Então, assim, tem essa previsão, mas durante o ano pode ter alguma alteração de acordo com a necessidade ou com algumas imprevisões que poderão surgir. Aqui eu demonstro um gráfico do desdobramento da receita, e a gente pode ver que grande parte da receita do município, a maior parte, na verdade, 79%, ela é de transferências correntes, que são as cotas partes que o município recebe de IPVA, ICMS, IPI e outros tributos. Então, assim, a receita do município, a maior parte, como eu falei aqui na tela anterior, esses 124 milhões, né, dos 139 milhões, 124 é de transferências correntes, ou seja, de outras entidades, tanto do governo federal quanto do governo estadual. São os repasses que vêm para o município. Depois, seguindo a ordem aqui, a maior receita, abaixo das transferências correntes, é a receita tributária, que ela representa 14% da receita do município. Essa é a receita efetiva do município, é IPTU, ISS e as taxas que o município cobra. Então, assim, o município ele depende muito de receita de outros órgãos, né, de transferências de outros órgãos. A receita tributária do município ela é bem pequena, né? 14%, representa 14%, 21 milhões apenas do orçamento. Aqui nessa tabela aqui a gente demonstra a evolução da receita. 2021 a receita arrecadada foi de R$ 97.725.455,44. Já em 2022, a receita arrecadada foi de R$ 117.299.020. A diferença de 2021 para 2022 representa 19,91%, ou seja, em 2022 a receita aumentou em 19,91% comparada-se a 2021. Já em 2023, a receita arrecadada foi de R$ 125.891.361,23. Essa receita aí, comparada ao ano anterior, 2022, ela apresenta um acréscimo de 7,24%. Já para esse ano, a previsão inicial na lei orçamentária que foi votada ano passado era de 126 milhões. A arrecadação para esse ano, então, era de 126 milhões. Só que no decorrer do exercício, foi feita uma atualização da previsão da arrecadação da receita, e ele passou para R$ 137.389.837,40. Eu fiz um levantamento no portal. Até o mês 10, o município já tinha arrecadado desse valor 107.500.000. Então, assim, pelo o que demonstra ali
a arrecadação da Receita, provavelmente acredito que não chegue nesses 137 milhões que foi feita a atualização. Acredito aí que chegue por volta de 135, alguma coisa assim, 135 milhões de receita. Mas aí o comparativo que a gente fez aqui, o percentual de acréscimo, a gente levou em consideração esses 137 milhões para 2024. Então, se efetivamente arrecadar em 2024 esses 137 milhões, o percentual de aumento da receita em relação a 2023 vai ser de 8,82%. E, como eu falei no início, a previsão da receita para 2025, ou seja, para o ano que vem, é de 139 milhões e 500 mil reais. E se a gente levar em consideração esses 137 milhões, que é a previsão atualizada de arrecadação da receita desse ano, o aumento vai ser de 1,82% em relação a esse ano, a 2024. Aqui agora a gente entrando no campo das despesas, a gente tem um quadro que demonstra as despesas segundo as categorias econômicas. A despesa também ela é subdividida, ela é dividida em despesas correntes e despesas de capitais e ainda tem a reserva de contingência. As despesas correntes, ela é subdividida em pessoal e encargos, né, com uma previsão de gasto de R$ 70.708.592,20. Ela é subdividida ainda em despesas com juros e encargos da dívida, que a previsão aqui no orçamento para 2025 é de R$ 12 mil, e também é subdividida em outras despesas correntes, que a previsão para 2025 é de R$ 64.573.251,20. Aí a somatória da despesa corrente para o ano que vem é de R$ 135.293.843,40. E passando para a despesa de capital, que são as despesas de investimento, tem uma previsão de gastos de R$ 1.436.156,60 e amortização das dívidas de R$ 1.380.000, totalizando uma despesa de capital de R$ 2.816.156,60. E por último, a reserva de contingência, que a lei de diretrizes orçamentárias ela estabeleceu o percentual mínimo de 1%, com base na receita corrente líquida. Então ela ficou em R$ 1.390.000. E aí o total da despesa, né, da previsão da despesa, é de R$ 139.500.000 para o ano que vem. Aí aqui eu demonstro um gráfico do que representa cada despesa. Aí a gente pode ver que a maior parte da despesa do município está relacionada a pessoal e encargos. Esse gráfico demonstra que pessoal e encargos representa 51% da despesa do município. Então, metade da despesa do município, mais da metade, né? Ela está vinculada a pagamento de pessoal e encargos. Um outro percentual relativo, com grande expressão, são as outras despesas correntes, que são as despesas do dia a dia do município, que representa 46%. E aqui o que chama atenção é o investimento do município, né? Que só representa 1%. Então, assim, a capacidade de investimento do município ela é muito baixa. A receita do município ela já está comprometida praticamente mais de 90%, bem mais de 90%, 97% com despesas do dia a dia, que são essas despesas com pessoal e as despesas correntes. E o investimento, que é os valores que são investidos em recap, em obras, é muito pequeno, apenas 1%. Se a gente ver aqui, voltar na planilha anterior, é R$ 1.436.156. É um valor muito pequeno. O município, a capacidade de investimento do município é muito baixa, porque a receita do município já está comprometida tudo com despesas do dia a dia, né? As despesas correntes, pessoal e encargos. Aqui a gente tem uma tabela que demonstra a despesa por função.
Dispensa por função legislativa. A Câmara vai receber um duodécimo no valor de R$ 2.964.000. A função administração está previsto o valor da despesa de R$ 13.085.162. Assistência social, R$ 7.430.362,10. Previdência, R$ 920.000. Saúde, R$ 38.058.290. Educação, R$ 4.507.850. Cultura, R$ 886.700. Urbanismo, R$ 14.192.020. Saneamento, R$ 6.054.500. Gestão ambiental, R$ 3.251.30. Agricultura, R$ 1.412.978. Comércio e serviços, R$ 1.075.950. Transporte, R$ 1.984.810. Desporto e lazer, R$ 1.654.126,60. Encargos especiais, R$ 4.633.000. E a reserva de contingência, R$ 1.390.000. Total da despesa, R$ 139.500.000. Aí aqui a gente tem um gráfico também que demonstra as principais despesas. Saúde representa 27% da despesa do município. Então, desses 139 milhões que eu falei, 27% dele é gasto com saúde. Educação representa 29% da despesa do município. Desses 139 milhões e 500 mil, 29% vai ser gasto com educação. E o restante, né, os outros 44% aqui, eles representam todas as outras despesas do município. Aqui a gente tem o percentual de gasto com o pessoal, a previsão de gasto com o pessoal do Poder Legislativo aqui da Câmara é 1,77% sobre a receita corrente líquida, e do Poder Executivo da Prefeitura, 47,98%. Se de fato executar, né, todos estarão dentro dos limites legais previstos. Aqui a gente tem um quadro das subvenções que serão repassadas para a entidade. Aqui eu trouxe dos últimos 2 anos, né, 2020 e 2023, do atual exercício e a previsão para 2025. Para 2025, é previsto uma subvenção para a Santa Casa, está previsto no orçamento, aqui no orçamento, a previsão para uma subvenção para a Santa Casa no valor de R$ 4.716.000. Para a Vila Vicentina, está prevista a subvenção de R$ 540.000. Para a PAI, relativa à assistência social, está previsto uma subvenção de R$ 138.600. Para a PAI também, relativo ao trabalho de educação que é feito pela entidade, está prevista uma subvenção de R$ 165.000. Para a creche Junqueira, R$ 69.000. Para o acolhimento do adulto de rancharia, R$ 102.000. Para a Associação de Cegos, R$ 9.000. E para o Hospital da Esperança de Presidente Prudente, R$ 200.000. Então, o total de subvenção prevista para o ano que vem é de R$ 5.939.600. Se a gente fizer uma comparação em relação aos anos anteriores, a gente vai ver que teve uma evolução nessa subvenção. Inicialmente, em 2024, a previsão era de R$ 5.074.000. Isso no projeto inicial que foi encaminhado para a Câmara, mas teve algumas emendas de alguns vereadores que acabou alterando um pouco esse valor aí e aprovando um valor um pouco mais elevado. Aí aqui eu demonstro no gráfico o que cada entidade, o percentual que cada entidade representa da subvenção.
Então aqui a gente pode ver que a maior parte da subvenção destinada pelo município ele vai para a Santa Casa, que representa 80% das subvenções. Depois é a Vila Vicentina com 9% e a PAI com 3%. E depois as demais entidades que representam aí de 1 a 3%. O orçamento ele também contempla 124 emendas impositivas dos vereadores, que foram propostas pelos vereadores. Essas emendas somadas, elas representam R$ 2.405.700. Essas emendas são as emendas que os vereadores têm direito de fazer ao projeto de lei orçamentária e o cumprimento delas são de forma impositiva. Então o vereador indica, né, antes de elaborar a lei orçamentária, a gente encaminha as emendas dos vereadores para o município, ele consolida isso na lei e já vem um projeto de lei orçamentária com essas emendas aí. A lei obriga que, no mínimo, metade do valor dessas emendas, 50%, tem que ser investido em saúde. Então, no mínimo, 50% teria que ser investido em saúde. E aqui a gente vê que atingiu esse limite, até ultrapassou, né? Foram R$ 1.408.650 investidos na saúde e R$ 997.050 eles investiram livre em outros departamentos, como departamento de esporte, turismo, cultura e os demais departamentos. Aqui tem um gráfico que demonstra as emendas impositivas. Então, 59%, né, foi investido na saúde. O mínimo que tinha que ser investido era 50%. Quer dizer que a gente atingiu a meta e superou até a meta que tinha que ser investida em saúde. E 41% foi investido, ficou livre para o vereador investir onde ele queria. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana. Nós fizemos uma enquete durante esse período que o projeto de lei orçamentária estava tramitando aqui na casa. E a Mariana fez um trabalho a respeito dessa enquete e ela vai apresentar para a gente agora. Aqui? Aqui? Boa noite a todos da mesa, presidente da Câmara, Gabriel, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, funcionários na mesa, prefeitura e público presente. Eu quero apresentar para vocês a enquete que a Câmara promoveu do dia 7 de outubro a 6 de novembro, por meio eletrônico. Então, ela foi disponibilizada no Diário Oficial, no nosso Facebook da Câmara, site, né? A gente tentou distribuir para os vereadores, está passando para a população, e também chegou um formulário também, né, nas residências, né, via mala direta pelos correios. Então, a enquete, ela foi dividida em 12 temas, né? Esse é o formato, né, do formulário que aparecia quando a pessoa acessava e preenchia alguns dados pessoais, certo? E também colocava a faixa etária, localidade, o bairro, né, gênero. Foi dividido nos temas educação, tinha uns itens fechados, mas ao final do formulário a pessoa podia opinar, né? E no final dessa apresentação também eu vou mostrar o que a população pôde opinar respondendo essa enquete. Algumas opiniões já foram relativas aos temas que foram distribuídos, né? Foi educação, administração, saúde, assistência social, cultura e lazer, agricultura, infraestrutura e urbanismo, meio ambiente, trânsito e transporte, turismo, esporte, tecnologia da informação. Então, desses 12 temas, o que pode melhorar no nosso município? Ao final, havia essa pergunta aberta, onde o munícipe podia participar digitando sua mensagem. Alguns elogios, reclamações, sugestões em diversos setores do município. No total, participaram 225 pessoas, né, a maioria do sexo feminino, 146 participantes,
e na faixa etária, a maioria de 31 a 50 anos, né? 80 participantes ali de 31 a 40 anos e 70 de 41 a 50. Os bairros, eu só apresentei, mas quase todos os bairros do município houveram pelo menos um participante, né? Em destaque ao centro, com 22 participantes, e a Vila Alegrete, com 32 participantes. Então foram distribuídos desde a zona rural, teve participantes, distritos, Tecendá, Guachos, Represa, houveram participantes. Aí no primeiro tema, educação, havia esses itens para a pessoa opinar, né? Atividades complementares, ensino especial, ensino fundamental e ensino infantil. E alguns não opinaram, mas foi computado também ali para o nosso gráfico, né? 30% atividades complementares e 27% ensino fundamental. Foi o que a maioria achou que merece uma atenção especial. Administração, tema administração. A maioria opinou pela reestruturação de cargos e salários dos servidores, seguida pelo melhor aproveitamento dos recursos humanos. Lá na frente a gente vai ver a observação que o município fez justifica esse percentual, porque à medida que ele opinava, ele também podia sugerir o que seria essa observação que ele fez na pergunta fechada. Saúde, investimentos e atenção básica, foi o que mais teve apontamentos. Assistência social, 44% opinaram por serviços socioassistenciais, seguida por ações de enfrentamento à extrema pobreza. Cultura e lazer, 24%, oficinas de formação, seguida por realização de eventos. Na agricultura, a maioria foi por assistência ao produtor rural, seguida por abastecimento e segurança alimentar. O tema infraestrutura e urbanismo foi o que mais teve opções para o participante opinar, né? Dividida ali em 9 opções, a maioria são relacionadas, 39%, à recuperação de pavimentação, seguida por construção de casas populares. Mas se a gente analisar ali, projetos de pavimentação de ruas também se refere, né, à situação de infraestrutura, asfaltamento das vias, né? Então, 39% e 19% são quase 60% que opinaram por questão dos recapes, né, e manutenção das vias. Meio ambiente. 40% opinou pelo plano de recuperação de áreas degradadas, seguida por 22% na preservação de praças e canteiros. Trânsito e transporte. 54% pelo item de oferta de transporte público entre os bairros, seguida por sinalização, placas e semáforos. Turismo, 45% ações de incentivo ao turismo e infraestrutura. E, por fim, o esporte. Por fim, não, ainda tem mais um, que é a tecnologia da informação. O esporte com 46% em apoio com equipamentos e materiais e desenvolvimento de outras modalidades, com 35%. Agora, por fim, a tecnologia da informação, 43% opinaram por infraestrutura e redes, seguida por desenvolvimento de sistemas. Aí, em seguida, havia um campo para o munícipe poder participar, né? Marcando uma reclamação, uma sugestão e um elogio e comentando. A gente fez um resumo das demandas e separou pelos temas que a gente já tinha colocado na enquete, né? Então, no esporte, aquele número ali na frente é a quantidade do que a pessoa comentou. Então, 2 participantes comentaram sobre a questão de incentivar esporte para crianças e adolescentes, até nos distritos. E um com relação ao esporte e competições para o sexo feminino
e oferecer horários noturnos para a prática de esportes, aos adultos, no caso. Na questão da educação, foram várias questões. A maioria ali está relacionada ao piso do magistério, atualização de salário, e a questão da merenda, principalmente naquele quesito lá da merenda do Estado, convênio com o Estado. Algumas observações sobre educação em tempo integral, retomada da obra da creche do Jardim Paulista, realização de feira do livro e vale compra para as crianças, também sobre a estrutura das escolas, como ventiladores, torneiras, parques nas escolas, né, parquinhos infantis e mais funcionários também foram abordados, dentre outras, né. Feiras de ciências, cultura, exposições, viagens para eventos científicos aos alunos e professores foram comentados ali quando a pessoa participava da enquete. Tecnologia e informação. Foi feita uma observação por um munícipe na questão da reforma administrativa, que está até tramitando na Câmara, com relação ao departamento de TI, porque ele está sendo deixado como setor e não como um departamento. No caso, a justificativa foi porque retiraria a sua autonomia e prejudicaria, né, a questão de segurança da informação e desenvolvimento de sistemas no âmbito do município. Com relação à saúde, as sugestões mais indicadas foi com relação a recursos e com relação a médicos especialistas e Santa Casa, como pediatra. Além das questões da farmácia, funcionar 24 horas, reduzir tempo de espera nos atendimentos e realização de campanhas para prevenção de doenças. Com relação ao trânsito e transporte, foi comentado também a questão do transporte público. Até tem a sugestão lá, tinha um item na enquete, né, para oferecer entre os bairros. E a questão de instalação de semáforos e sinalização, seguida por ampliação de policiamento, segurança e fiscalização e também implantação até da Zona Azul aqui no centro. Com relação ao meio ambiente, foi muito abordado também nas sugestões a questão da regularização do sistema de esgoto para desenvolver a expansão urbana, a questão dos loteamentos, né? Mais loteamentos para as cidades. A justificativa era para expandir a questão dos loteamentos. Gestão de resíduos sólidos, buscando parcerias privadas e participação da comunidade, além de cobrança de cumprimento de erros e ações por parte de munícipes com relação às leis ambientais. Na cultura e lazer, foi comentado também nas sugestões a questão de realização de eventos gratuitos, como de teatro, dança, música, em parceria com o Comitê da Diversidade. Na administração, eu coloquei alguns assuntos aí na administração por conta que eu não achei onde encaixar nos temas que a gente abriu. Questão de energia solar nos prédios públicos, né, que já aí também pode ser de infraestrutura, construção de estacionamento nos departamentos de transportes, muito também abordada essa questão da atualização da tabela de salários e reestruturação do servidor, valorização. Ali foi 15 pessoas que participaram que opinou, né, comentou sobre esse tema. Capacitação aos servidores, desburocratização, aplicar no começo do ano a reposição das perdas salariais, porque normalmente é feita ali no 3º mês do ano. Promoção de cursos por meio do Sebrae para gerar renda. Melhorar a comunicação com a população e servidores. Incentivo fiscal em instalação de empresas, geração de empregos. Monitoramento por câmeras, até sugeriu por meio de um programa do Estado, Muralha Paulista. Redução de cargos de confiança, realocação dos desviados de função. Houve uma observação também com relação ao orçamento para o comércio. A pessoa até fez o cálculo que o orçamento prevê R$30 por dia como incentivo no comércio. Uniformes com proteção UV e equipamentos para os servidores e a questão das casas populares também.
infraestrutura e urbanismo. A maioria dos comentários era na questão das melhorias no asfalto, recapeamento. 20 participantes comentou esse tema. Acessibilidade, construção de praças e quadras esportivas nos bairros, obras com relação à falta d'água no Jardim Paulista, asfaltamento na estrada que liga Martinópolis e Indiana e melhorias nas estradas rurais, limpeza pública nos parques também, reforma e manutenção de prédios públicos. No turismo, muitos participantes comentaram, né, sobre a represa. No caso, assim, fazer investimentos para melhorar o turismo lá. Também turismo religioso e o turismo ambiental, como rural, ciclístico e festas realizadas para o turismo também, para expandir o turismo. Na assistência social, também foi muito abordado, eu coloquei aí, que não estava previsto esse tema, a creche do idoso. 5 participantes comentaram sobre a necessidade de ter um local para esses idosos passarem pelo menos durante o dia. Atendimento psicológico e programas de atividades que estimulem o cognitivo do idoso também, tudo relacionado ao idoso, e a promoção da dignidade ao invés do assistencialismo no município. Então, essa enquete trata-se de uma forma, né, da pessoa que não puder vir até a Câmara para participar de forma presencial e trazer sugestões aí para os vereadores e executivo estar aprimorando o orçamento. Agora acho que vai ser aberto um espaço, né, para quem estiver aqui também poder participar, mas também foi uma oportunidade também da população poder participar de forma, né, que não queira também se manifestar no microfone, né. Obrigada. Neste momento, eu concedo a palavra aos vereadores e público presente que queiram dela fazer uso. Senhor Robson Martinez. Senhor Robson, nós estipulamos um prazo de 5 minutos, tá? Para cada expositor. Senhores integrantes da mesa, senhores aqui do plenário, e meus compadres, confrades e confratisas que estão pelos canais nos ouvindo. Eu teria aqui vários questionamentos a fazer, porque infelizmente na cidade está faltando tudo. Mas uma coisa está me apertando o calo, e não é de hoje. Eu queria que o senhor me respondesse, que eu não ouvi bem ali, não estou lembrado. Quanto vai para a saúde nesse orçamento? Qual o montante para a saúde? Saúde, a previsão de gasto, senhor Robson, é de 38 milhões. 38. E infraestrutura? Infraestrutura é aquele que eu falei para o senhor lá. Para infraestrutura a gente tem investimento 1 milhão. R$1.436.000. Então, muito bem. Eu quero dizer o seguinte, folha de pagamento está estimada em quanto? 65 milhões. Isso. Na verdade, senhoras e senhores, isso é um orçamento maquiado. Porque fora esse orçamento, ou esse montante para pagamento, nós temos aqui um cabrito e grande. É o bendito ticket de alimentação. Não que ninguém mereça, eu acho que todo mundo mereça, e eu não estou aqui para questionar salário de ninguém. Eu acho que aquele ganha aquele que merece e o salário daquilo que produz.
Mas veja bem, nós chegamos num ponto que esse ticket alimentação, ele já está no valor de mais de 14 milhões por ano. É um dinheiro grosso, é muito dinheiro. Nós estamos aqui, ó, em 2018, nós tínhamos 996 funcionários, o que já era muito. Hoje, nós estamos com 1.232 funcionários. E cadê o serviço? Prestação de serviço. O que nós recebemos em troca? Nada, nada. Nós não temos dinheiro para nada, nós não temos dinheiro para comprar uma terra para um cemitério. Nós estamos sendo enterrados um em cima do outro. Nós temos um problema gravíssimo lá no Alegrete. E quando eu falo do Alegrete, eu falo da represa, que é os olhos, a menina dos olhos de todo martinopolense. Uma estação elevatória deficitária e mal colocada, 4 poços artesianos às margens dela, uma vossoroca naquele Alegrete que é enorme, já está com mais de 100 metros de largura, e não está assoreando a represa, ela está aterrando a represa. Nós vamos fazer agora, a custo de obrigação, o esgoto da represa, que sumiram a primeira vez que fizeram. Esse esgoto vai ficar em, acho que, mais de 23 milhões. E o problema vai continuar aqui, porque o grande problema está aqui no Alegrete. Eu brigo com aquilo há mais de 20 anos. Ninguém dá uma solução. E agora está aí esse orçamento mais uma vez para 2025. Mais uma vez nós vamos ficar na dependência de deputado, e isso é ruim. Nosso orçamento está tudo comprometido. E esse montante aqui do ticket, ele tem que ter uma receita especial. Nós temos que saber de onde sai esse dinheiro. Eu vou dizer, sai de remédio, sai de asfalto, sai de muito lugar. Porque não tem uma receita específica e nem sei se pode ter. Então, senhores, desculpe meu desabafo, era isso que eu queria dizer. Eu tenho tanta coisa aqui na saúde, no esporte, na educação, mas não sobra nada. Nós estamos neutros, dependendo novamente. Está aí os novos edis eleitos agora, vai receber de presente um pepino que não tem tamanho. Então, senhores, me desculpe o desabafo. Obrigado. E espero que alguém ali da contabilidade ou do orçamento ali me dê uma resposta para esse ticket. E se tem uma receita especial, se não tiver, teria que ter, porque o montante é muito grande. É mais de 14 milhões. Obrigado, senhores. Só para esclarecer para o senhor Robson, quem elabora o orçamento é o Poder Executivo. A Câmara, ela só vai votar o orçamento. Sim. A gente está apresentando agora a audiência de aprovação do orçamento. O município, quando ele elabora a proposta orçamentária, ele faz também a audiência de elaboração, né? Normalmente aqui na Câmara, fazem aqui na Câmara. E quando o senhor fala, o senhor tem razão, essa questão. Porque o número que eu apresentei aqui de 65 milhões de gasto com pessoal, ele é só o número que é contabilizado para fins de relatório de gestão fiscal. Ou seja, para apuração do limite de responsabilidade fiscal. Esse gasto que o município tem com pagamento de ticket, né, que é o auxílio alimentação, ele não entra nesse valor que eu passei que eu falei aqui, nesses 65 milhões. Certo. Então, assim, o senhor tem razão quando o senhor fala, realmente passa, se você olhar de uma forma genérica, toda a despesa com o pessoal, com o funcionário, ultrapassa, chega na casa aí de mais de 70 milhões, né? Quase 80 milhões, se eu não me engano. Mas isso que eu quero dizer não é para a Câmara aqui, não. Agora, com relação à fonte de recurso, são diversas fontes de recurso, não tem uma específica só para pagar isso daí. Justamente, mas é isso que eu quero dizer. São 1.200 e tantos funcionários e nós não vê serviço. Nós não vê prestação de serviço e nem tem. Então, isso que eu estou dizendo não é para vocês aqui, não. É lá para o executivo, ele tem que prestar atenção, tem que ter uma solução. Porque imagina daqui mais 4 anos, 8 anos. Nós vamos ter que pedir dinheiro emprestado para pagar só a folha de pagamento de salário.
Desculpa o desabafo. Obrigado, senhor. Agradeço, senhor Robson Martinez. Gostaria de agradecer a presença aqui também de mais 2 vereadores eleitos aí para o próximo mandato, vereador Alessandro, vereador Pedro, e agradecer também a presença do Quinzão. A palavra continua aberta. Patrícia Peixoto. Patrícia, você tem 5 minutos, tá, para expor. Uma boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite servidores públicos aqui presentes, vereadores eleitos, munícipes, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria fazer o uso agora rapidamente aqui, novamente, para fazer uma solicitação. Se pudesse constar uma previsão de gasto em orçamento, novamente falando na área das pessoas com deficiência, porque o município ainda está andando ainda nessa questão de atendimento terapêuticos, né? Carece muito a necessidade de um médico neurologista aqui no município, um neuropediatra. Muitas pessoas estão sem esse atendimento. Tem uma fila de espera, existe uma fila de espera, que é uma fila que não vai diminuir. Então, seria necessário a contratação de um médico, né? De preferência a contratação de um médico neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra que pudesse estar atendendo todas essas demandas, e eu falo em especial aos transtornos, que é o que eu vivo no dia a dia, o que eu vejo, as pessoas, os autistas, as pessoas com TDAH, com algum tipo de transtorno. E vou citar aqui o nome de alguns desses profissionais que são fundamentais para ter o acompanhamento dessas famílias. Eu sei que o município ano que vem vai passar por um momento difícil de uma previsão de gastos, mas na medida do que for possível, especialmente o básico, é a minha solicitação em nome de muitas famílias. Se eu estiver esquecendo de algo, até me complemente, né? Me corrijam. Acompanhante terapêutico, tem os professores de apoio, né? A continuidade, psicólogos, terapeuta ocupacional, o neurologista ou psiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, um pedagogo ou psicopedagogo, e frisando, né, em especial a contratação dos médicos. Salas de AE, hoje a gente conta com uma sala de AE que atende somente o período da manhã. No caso, até o meu menino com mais de 2 anos de diagnóstico, ele nunca passou por uma sala de AE porque não teve a contratação de um professor para atender no período da tarde. Na verdade, precisava de um professor de AE em cada escola. Mas sabemos também da dificuldade que o município passa. Pedimos o mínimo. É o que a gente pede. Eu quero pedir também, se possível, investir na área do atendimento psicológico. Muitas pessoas estão na fila de espera, esperando atendimento psicológico. Que esse atendimento se estenda às famílias das pessoas com deficiência. Geralmente são pessoas que até nem procuram mais, de tão cansadas que estão, de viver uma situação difícil. E eu quero pedir que se estenda o atendimento psicológico aos servidores públicos. Tem servidores com síndrome de burnout, tem servidores em depressão. Então, que esse atendimento se estenda aos servidores públicos também, que tem um profissional que possa atender, né, os servidores. E seria isso. Caso eu estiver esquecendo de algo, o que eu teria para frisar no momento. Obrigada a todos, boa noite. Patrícia, agradecemos a sua exposição. Gostaria de informar que será registrado em ata as suas reivindicações. Mais alguém? Daiane. Daiane, 5 minutos, tá, para a exposição. Pode deixar.
Boa noite a todos aqui presentes. Bom, eu nunca pensei que estar aqui nesse lugar, mas se a gente não tiver coragem, a hora que a coisa aperta, a gente tem que arregaçar as mangas e criar coragem, e por isso eu estou aqui. Eu vou ler um textinho aqui, para já não esquecer de nada. Hoje eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a Paty, com a Sandra e com muitas que não puderam estar aqui hoje. Mas estamos aqui nós representando elas. Eu faço parte das mães atípicas da cidade, mas eu também faço parte daquelas umas que precisam e buscam um tratamento para as crianças com psicóloga, com fonoaudióloga, com neuro, com psicopediatra. E a gente está sem esse tratamento. A gente vai no posto de saúde, só fala, tem muita gente esperando, tem muita gente na fila, não sei quando você vai ser atendido. A demora é de anos. Então eu queria pedir para os vereadores, porque a gente não pode cobrar essa fila de espera. Quantas crianças tem nessa fila de espera? Mas eu acho que os vereadores têm esse poder. Eu sei que foi feita uma comissão, e nisso foi decidido contratar uma psicóloga para o ano que vem para atender Bonilha, Adelaide, creches, sabe? Então eu acho que não é suficiente um psicólogo por essa comissão que foi contratada, que achou que era o suficiente. Então eu queria perguntar para os vereadores, para todos aqui presentes, será que a gente precisa entrar judicialmente para conseguir o tratamento do nosso filho? Essa é a solução? Aí a gente tem que estar indo para Prudente fazer esse tratamento lá. Precisa de carro da prefeitura para levar. Os horários não são flexíveis com as terapias lá. Muitos podem dizer, a gente vai cedo para ser atendido à tarde. E essas crianças ficam como? Para voltar é muito desgastante para eles. Mas ainda eles conseguem o tratamento, não estão parados, que nem o caso do meu filho. Sem fono, sem psicóloga, sem TO. Eu acho que não é justo com uma criança. É isso que eu queria dizer. Daiane, agradeço a sua exposição. Também gostaria de informar que será registrado em ata as suas reivindicações. Mais alguém? Senhor Cláudio. Cláudio, o senhor tem 5 minutos, tá? Na exposição. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Boa noite que está acompanhando, que também está acompanhando em casa. A gente viu aí uma lista muito grande de pedidos, né? As pessoas solicitando melhorias em tudo. Mas que bom seria se fosse a gente fizesse assim, né? E todos os pedidos fossem atendidos. A gente sabe a dificuldade que todos passam. Para cada pedido aí é porque uma pessoa passa por dificuldade. A gente sabe disso. E a gente sabe também, principalmente as mães atípicas, que estão aqui, sabe das dificuldades que tem. Eu também sou um tio atípico, né? Eu tenho um sobrinho que é autista. E a gente sabe que como a gente vai resolver esses problemas? Como é que a gente resolve? A gente só vê, muitas vezes, eu olhando aí esse projeto de lei, a gente vê coisas que, além de ser coisas que precisam ser feitas, a gente não sabe de onde vai tirar o dinheiro. O dinheiro só vem do próprio imposto. Não tem outra, não tem como pegar de outro lugar. É através do imposto. E uma das coisas que a gente consegue fazer, que a gente consegue atender esses pedidos da população, duas formas. Ou você aumenta a arrecadação, ou diminui os gastos. Ou os dois. Os dois juntos. Não é isso? Estudante de economia vai falar que sabe o que é isso. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu estava vendo aí, a parte de investimento, gente, é 1%.
Como é que a gente vai gerar mais impostos, mais arrecadação, com investimento de 1% em todo... É muito fora de lógica até isso. Como é que a gente vai atender as mães atípicas? Como é que a gente vai atender a saúde? Como é que a gente vai atender a assistência social? Sendo que aqui que a gente arrecada, fica tudo gasto 50% só de pessoal. E pessoal, muitas vezes, que está alocado em lugares que não precisam. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente não chega em certos departamentos, o pessoal só está lá, né, ocioso. Eu não culpo nenhum funcionário, tá? Eu não culpo funcionário, não. Porque falta gestão. O que mais falta é gestão. A gestão não liga. A gestão não liga. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para arrecadar mais? Eu coloquei, né, como ideia, né, de fazer um distrito industrial comercial. Desde a outra, né, dos anos passados, eu já venho colocando isso, dessa vez coloquei de novo. Até agora, eu não vi, não saiu do papel. Não saiu do papel. Mas se a gente não fazer isso, não vamos trazer empresas. A gente não vai gerar emprego. A gente não vai gerar a circulação de mercadorias e a circulação de serviços. A gente não vai gerar o ICMS, que é a base do nosso orçamento. Então não adianta prometer um monte de coisa, se a gente não investir, a gente não vai conseguir, a cidade vai continuar estagnada. Não adianta. Uma outra forma que eu falei, que é reduzir gastos. Precisamos dos gastos. Já temos gastos com o pessoal, tudo. Muitos são importantes. Mas não adianta nada a gente ter um pessoal, mas não ter a matéria-prima. A gente não ter o prédio adequado. Aqui não adianta você ter um médico especialista, mas você não tem um lugar para você fazer nem o raio-x, você não tem um lugar para poder fazer uma ressonância. Então são coisas que a gente precisa... Uma outra coisa também foi que eu coloquei também, foi a geração de energia solar. Temos vários prédios públicos, gente. Vários. Temos as bombas das caixas d'água. Dá para instalar painéis de energia solar, economizar energia. E esse dinheiro entrar para os caixas da prefeitura. São coisas simples, que falta vontade de fazer. A gente tem que parar com essa mania, né, de ver político. O político já pensa na próxima eleição. Mas se eu tirar o dinheiro da saúde, eu vou queimar meu capital político. Se eu tirar dinheiro do centro social, eu vou queimar... Temos que parar com isso. Isso é demagogia. Tem que ser pessoas que realmente trabalham. Eu não falo só vereadores, tá? São vereadores, novos vereadores, né? Antigos vereadores, novos vereadores que estão aí. Tem que trabalhar para o município. Tem que gerar renda, emprego e renda. Senão não adianta. Senão a gente vai continuar aqui todo ano a gente fazendo isso aqui. As mães atípicas vindo aqui reclamar. Porque dá dó, gente. Não dá, eu não consigo mais ver. Eu participo do conselho e vejo. Conselho de pessoa com deficiência. A luta que a Paty faz aí com todas essas mães para conseguir tudo. E é sempre a mesma desculpa. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Cadê a equipe multidisciplinar? Que ficou de vir? Não tem dinheiro. Mas claro que não tem. Nunca tem. Não tem por quê? Porque não gera. Não aumenta a renda. Então a gente tem que parar de dizer demagogia. E pensar no futuro. Pensar para frente. Porque nenhuma família consegue se estruturar só gastando. Se ela não fazer economia para viajar no final do ano, ela não viaja. Se ela não fizer economia para comprar o carro, ela não vai ter o carro. O que a gente precisa é estruturar. Então, eu peço na nossa legislatura, eu sei que para esse LOAS desse ano, eu acho difícil acontecer. Mas para o ano que vem, a gente vai ter o PPA. O PPA é super importante, porque é o plano para 4 anos.
E a gente precisa aumentar essa porcentagem de investimento. Começar com 1,5%, 2%, 3% e assim por diante. Se a gente não der um passo para frente, a gente não vai. Tá? Então é isso. Eu falo isso, gente, porque além de ser, né, de defender toda a pessoa com deficiência, mas eu tenho também perfil de gestor. Tá? Tem perfil de economista. Tá? E a gente tem que pensar nessas coisas. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima. Cláudio, agradecemos aí a sua exposição. A palavra continua aberta. Sandra? Tem 5 minutos, tá, Sandra? Boa noite. Não sei falar bonito nem difícil. A única coisa que eu quero falar, né, em nome das mães, é o seguinte, que Martinópolis é uma vergonha, a prefeitura, porque não disponibiliza um transporte para levar os nossos filhos para fazer atendimento. Eu vou tanto no particular quanto pelo SUS, eu vejo o carro da saúde levando os filhos lá. Não é micro-ônibus, é carro da saúde, leva os filhos na porta e busca. Em Martinópolis nunca vi, só micro-ônibus, tem que depender do micro-ônibus, do horário deles, é uma vergonha. O Pedro sabe disso, eu conversei com ele já há um tempo atrás, antes dele ser candidato a vereador, e ele falava que não podia fazer nada. Fui na secretária da saúde, também ninguém pode fazer nada, porque a prefeitura não tem dinheiro para nada, para um carro, para nada. Martinópolis já não dá o atendimento que a gente precisa, um psicólogo decente, porque nossos filhos não precisam de qualquer psicólogo, tem que ter curso adequado para eles. A prefeitura poderia, pelo menos, dar um curso, pagar o curso para eles adequado. Não é pegar mais psicólogo, entendeu? Vocês estão me entendendo? Gente, uma vergonha. Não tem o psicólogo adequado. Meu filho está quase 1 ano com o nome dele no postinho para psicóloga, sendo que essa psicóloga ela atende todos os tipos de criança, com todos os tipos de problema. E o problema dele é específico. Então, a prefeitura podia capacitar os psicólogos para atender os nossos filhos. Pelo menos os 2, mas 2 psicólogos estava ótimo. Então é isso, uma vergonha. Pelo menos o básico, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, não precisa nem de uma clínica, de montar uma clínica, porque eu sei que isso vai ser muito difícil. Ou então já pegar algum lugar, não sei, ou até mesmo uma PAI. Tem uma cidade que tem uma PAI que a prefeitura montou um centro dentro da PAI só para atender as crianças autistas. Não precisa de montar uma estrutura muito grande. Se a prefeitura, se o vereador pudesse olhar com nós com mais carinho e respeito, né, os que foram eleitos, para ver isso aí pra gente. Algum lugar que tivesse atendimento, ou até mesmo um transporte pra gente. Porque da última vez que eu vim aqui, o Milton Leite, ele fez uma doação. Espero que essa doação chegue para comprar a van. Né, que ela chegue o mais rápido possível. Porque é uma vergonha, sinceramente. Só Martinópolis que não tem um carro para levar a gente. Pelo menos um carro, porque já que não dá o atendimento certo, pelo menos um transporte para levar a gente nas clínicas. Não o micro-ônibus, que o micro-ônibus tem o horário deles. Então é isso. Só isso que eu tenho a dizer. Minha revolta é pelo transporte, porque já que não tem atendimento, a gente tem que pagar convênio super caro. Eu não pago só para 1, pago para 3, porque a gente não pode depender do SUS. Né? Ele estava falando, a gente tem que deixar certas coisas de lado, por quê? Porque a gente tem que dar prioridade para os filhos da gente. Né? Espero que vocês vejam isso com carinho. Os vereadores que foram eleitos agora vejam isso com carinho. Né? Porque logo vem outras eleições, né? Que agora é tudo bonito. Aí vem a eleição, todo mundo promete um monte de coisa, vamos ver depois, né? Depois todo mundo, né, já está aí nas cadeiras sentado e vê se olha pra gente, né? Não esquece da gente. Pelo menos em relação ao básico pra gente. É isso que eu tenho que falar. Obrigada. Sandra, agradeço a sua participação. Será registrado em ata suas reivindicações. A palavra continua aberta. Minoro. Boa noite, presidente Gabriel, presidente da comissão, presidente da Câmara Municipal Eliseu, em quem eu saúdo a mesa, público presente. O que me traz aqui, essa lei orçamentária é preocupante. Onde o município ele separa 1% da arrecadação para investimento
é onde que o gasto pessoal está com 51%, né? É como o rapaz falou lá, né? Não há milagre. Ou se aumenta imposto, ou aperta o cinto, né? É lógico que o funcionário público ele tem que ser bem remunerado para poder ser cobrado também, né? O que me deixou curioso, a evolução da arrecadação, você poderia pôr o quadro lá, por favor? No ano de 2019 para 2021 para 22, ele deu um salto de 19, quase 20%. Você poderia me dizer o porquê desse salto? Se teve... Na verdade, só te cortando, 2021 que ficou abaixo, foi a pandemia, né? Teve uma queda na arrecadação. Por isso que 2022 retomou a economia do país e a arrecadação voltou à sua normalidade. Na verdade, 2021 ela ficou abaixo da normalidade, por isso. Sim. Tá? Aí você vai vendo a evolução no 2022 para 23, 7%. 23 para 24, 8%. E de 24 para 25, 1,82. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Esse 1,82, ele está com referência à previsão de arrecadação deste ano. Eu coloco aí embaixo aí uma observação que, inicialmente, quando foi elaborado o orçamento, lá no final do ano passado, 2023, a previsão de arrecadação para o município esse ano era de 126 milhões. No decorrer do exercício foi revista essa arrecadação e atualizado a previsão de arrecadação. E ela passou para 137 milhões. Isso é a previsão de arrecadação desse ano. Então, esse 1,82% é em relação a esses 137 milhões, tá? Mas assim, isso é uma previsão ainda, não tem como a gente falar que de fato vai arrecadar isso. Eu fiz um acompanhamento antes de terminar hoje esse trabalho de apresentação. Eu puxei lá a arrecadação nos últimos 10 meses, de janeiro a outubro. O município ele tinha arrecadado 107 milhões e 500 mil reais de janeiro a outubro. Se a gente pegar esse valor, dividir por 10, né, que foram 10 meses, a gente vai ter o valor mensal, a média mensal de arrecadação. E depois multiplicar por 12 para a gente saber o que vai arrecadar no ano. Acredito que arrecade 132 milhões e 500 mil reais. Então, assim, essa atualização que foi feita, eu acredito que não chegue a arrecadar esse valor, esses 137 milhões. Eu acredito que chegue a arrecadar aí. O Éder está aqui, talvez ele possa falar com mais propriedade isso aqui pra gente, mas assim, eu acredito que chegue até uns 133 milhões. E aí, se a gente levar esse número de referência, esse percentual vai ser maior, não vai ser só 1,82%, tá? Eu levei a referência de 2024 para fazer esse cálculo, eu levei essa previsão atualizada da arrecadação da receita, né? Levando em consideração que a receita desse ano vai fechar com 137 milhões. Aí daria apenas 1,2%, 1,82%. Mas eu acredito que não vai chegar a isso, então vai ser menor. Então, consequentemente, esse percentual não será só esse percentual, será maior. Aí, se o Éder tiver alguma coisa para acrescentar aqui, até coloco a palavra para ele acrescentar. Esse é um ponto de vista meu, que eu fiz o acompanhamento da receita, tá? Mas pode ser que eles tenham alguma receita que está por vir aí que a gente não tem conhecimento e possa, de fato, atingir esses 137 milhões que foi previsto na atualização. Na verdade, a Câmara simplesmente vem aqui avaliar ou aprovar ou não, certo? Cabe ao Executivo apertar o cinto para ter uma diferença de arrecadação da receita e da despesa para investimento. Se não fizermos isso, nossa cidade vai ficar sempre patinando. Primeiro, a prefeitura é como uma casa. Tem setores que está dando prejuízo.
Só que não se tem coragem de mexer nesse ponto. Por quê? É uma coisa que não é popular, não é? Só que o prefeito tem que ter coragem de mexer em áreas que são sensíveis, né? E que dão prejuízo, que investe 100 e poucos mil no tal departamento. Então isso não é viável para uma cidade. Esses 100 e poucos mil está saindo de outro lugar, da saúde, da educação, entendeu? Da parte que necessita um transporte para mandar um filho lá para fazer exame ou uma terapia, né? Podia ser empregado nessas coisas, porque está tirando de outro lugar. Então, nós temos que estar cobrando do executivo também que faça essa parte deles, senão nós nunca vamos sair não vamos para lugar nenhum. Ficar uma cidade aqui estagnada, entendeu? E o nosso primeiro problema é o tratamento de esgoto. Se nós não ampliarmos a capacidade de tratamento, não vem indústria, não vem casa popular, não vem nada. Então, eu estava vendo aí investimento no saneamento, também que você pôs aí. Não sei se esse valor do investimento está levando em conta essa ampliação. Uma análise que eu fiz aqui com relação ao saneamento, a arrecadação de água e esgoto é de aproximadamente 4 milhões. A despesa que o município tem para manter isso é 6 milhões, ou seja, só nisso aí a gente já tem um déficit de aproximadamente 2 milhões de reais. É um prejuízo para o município, porque o município está colocando poderia dinheiro estar dele. esse dinheiro reservado para ampliar, concorda? Mas está tirando de outro lugar. Então, essa questão é dolorido, mas vai ter que ser tratado. Senão estão tirando da saúde, de uma educação, entendeu? E colocando no lugar que está deficitário. Porque ninguém quer que aumente imposto. Mas tem certos tipos de serviço que tem que ser revisto. Senão a gente fica tirando dinheiro de um lugar e colocando em outro. Isso aí é um atraso para o município. Então nós não vamos a lugar nenhum se não fizermos. Quer dizer, tem que partir do executivo, né? E nós estamos aqui para ajudar. Porque o nosso partido agora é Martinópolis e a população. Agora vamos acabar com essas picuinhas, né? E botar essa cidade para andar. Não é verdade? É isso aí. Obrigado. Agradeço a participação, senhor Minoro. Mais alguém? Concedo a palavra ao vereador Eliseu Lourenço. Boa noite, o vereador Gabriel Valões, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Christian, funcionário da Câmara, Mariana, o Robinho, ao Éder e a Juliana representando o Executivo, aos vereadores eleitos, o Minoro, o Alessandro e o Pedro e todo o público presente. Em especial, representantes das mães atípicas. E eu quero começar por esse assunto. Quando foi dito do transporte, e foi lembrado também na fala da Sandra, se não me falha a memória, do dia em que o deputado veio e nós anunciamos a conquista do veículo para o transporte. Posso estar enganado, o dinheiro está na conta da prefeitura, Sandra. Se não me falha a memória, 611 mil reais, porém, depende do executivo. E já faz alguns meses. Então, a gente, enquanto vereador, a gente tem as mãos, às vezes, atadas também. A gente lutou por isso, vocês estavam aqui, foi gostoso aquele dia, anunciamos que iria ter esse recurso, o recurso chegou,
mas o executivo não concluiu. Não concluiu a parte dele até então. Não foi feita a licitação, então não foi feita a aquisição do veículo de transportes. E ainda sobre o relacionado ao mesmo tema aí, das mães atípicas, acho, se eu não me engano, a Paty passou por isso também, como outras mães passaram, os que foi tirado o professor de apoio. E eu fico correndo atrás disso. Infelizmente, a gente escuta do Poder Executivo aquilo que eu não consigo enxergar. Eu escuto da decisão deles o que eu não consigo enxergar, que é a criança não tem necessidade. A criança hoje não precisa. A criança evoluiu, aí eu concordo. A criança evoluiu, porque tinha o profissional para atender. Aí a criança começa a evoluir, corta o atendimento. Então quer dizer, não pode evoluir. Não pode evoluir porque corta o atendimento. É o que está acontecendo. Aí eles fazem uma nova avaliação e cortam o atendimento do professor de apoio. Corta o professor de apoio porque a criança evoluiu. Mas qual é o objetivo do atendimento? Qual é o objetivo do atendimento se não for que a criança consiga evoluir? Então é um assunto que eu venho tratando aí. Infelizmente eu não consigo resultados positivos em melhoria de transporte, melhoria de atendimento com profissionais especializados, igual vocês citaram, cada um da sua forma, e tanto a Dai como a Sandra ou a Paty, mas a gente não consegue uma resposta que vem de encontro com a necessidade dessas crianças. A gente não consegue isso, infelizmente. Infelizmente o que a gente escuta parece que está fora da realidade que a gente vive. Está fora da realidade da que a gente enxerga acompanhando essas pessoas. Mas eu parabenizo vocês por estarem aqui presentes e por se colocarem e se manifestarem referente a isso. Porque quando a gente vai lá questionar enquanto vereador, é bom que tenha os pais e mães se manifestando também. Porque a gente vai em nome de vocês. A gente vai em nome de vocês. Então é bom que eles estejam acompanhando e vendo isso também. E outro assunto é referente ao orçamento, e isso daí todo ano eu questiono, e eu só não vou falar da ponte hoje, Éder, porque não adianta. Infelizmente, quando a gente olha essa conta, esse percentual aí de 1%, vamos arredondar para 2% aí de um orçamento de investimento. Foi lembrado pelo seu Robson também, o investimento que nós precisamos ter aí em caráter obrigatório, né, seu Robson, o esgoto da represa. Aí eu faço uma pergunta: de onde vai sair esse dinheiro? De onde vai sair esse dinheiro? Se o seu Robson falou 23 milhões, mas vamos pôr por 20. O orçamento está fechado para investimento com menos de 2%. Com menos de 2% total para isso. E aí nós vamos deixar, talvez, o que foi o maior questionamento das pessoas que se manifestaram pela nossa pesquisa online. A pesquisa virtual, ao qual eu quero aqui agradecer e parabenizar aos funcionários da casa por ter elaborado isso, ter a ideia, e a gente concordou com a ideia, que não foi minha. Eu sou o presidente, mas a ideia não foi minha, eu só concordei com a ideia, e elaboraram o questionamento e montaram isso, que é um dos maiores questionamentos, são com recap, com a nossa pavimentação.
ou com a nossa lua em forma de rua. Nós temos em Martinópolis hoje quase que uma lua em forma de rua. Tanta cratera. E isso porque, aqui eu já vou puxar a sardinha aos vereadores até que não estão aqui, porque os recaps que foram feitos, mais de 90%, eu poderia estender um pouquinho mais de 90%, mas vamos deixar em 90%, foram os vereadores que conseguiram emenda com os deputados. Não foi o executivo que conseguiu, ele executou a obra, mas ele não conseguiu. E a gente tem que agradecer que tenha dado certo, que vereadores conseguiram, que o executivo conseguiu executar a obra, porque eu mencionei aqui a van, que nós conseguimos o recurso e ainda não aconteceu a aquisição, que é para o transporte das pessoas com as necessidades. E se a gente não conseguisse isso? E se não conseguisse com os deputados as melhorias para a Santa Casa? Se os vereadores não tivessem trabalhado nesse sentido? E aqui eu não estou falando de um vereador. Não é um vereador. Talvez alguns deputados ou grupos consigam mais emendas com valores maiores, mas todos conseguiram para alguma coisa. E se não fosse isso? Como o senhor Robson falou, teria muita coisa para falar, mas a gente pode escolher um tema da necessidade de Martinópolis e o orçamento não vai dar conta. Porque está comprometido. Ele está fechado sem atendimento para esse tipo de coisa. Ah, mas tem investimento na educação um pouco a mais do que a lei obriga. Ela obriga ao mínimo, ela não limita ao máximo. Tem na saúde um pouco a mais do que a lei obriga. Ela obriga mínimo. Ela não limita investimento máximo. E ainda, aí falou das entidades. As entidades têm uma subvenção um pouco melhores hoje, tanto a Vila Vicentina, quanto a PAI, quanto a Santa Casa, que é onde a gente tem que ter uma atenção especial às entidades, porque todo ano os vereadores fazem um trabalho aqui de aumento da subvenção às entidades. Todo ano os vereadores nas emendas impositivas, e vai estar aí de novo. Está aí de novo. Foi mencionado as emendas impositivas, não foi relacionada a qual. As entidades estão sendo beneficiadas além da subvenção com emendas impositivas também. Muitas coisas que aconteceram ou que estão acontecendo foram pelas emendas impositivas. E algumas delas não aconteceram nem com emenda impositiva. Já venceu o prazo legal e não foram concluídas, não foram executadas. Outras estão vencendo, que vai até o final do ano ainda. Não vejo condições de acontecer. Já vou deixar registrado. Eu não vejo como algumas obras que precisam ser executadas, precisam ser concluídas de emendas impositivas, que o prazo é até o final do ano serem concluídas. Eu não vejo como, porque não estão mexendo. Mas está no orçamento. Foi aprovado, é lei. Então o vereador vem, ele trabalha, ele corre atrás, ele procura a necessidade do povo, escuta o povo, coloca no orçamento, aprova o orçamento, coloca em lei, manda para o executivo, termina o ano e não pode falar porque é ruim, que não aconteceu. Então, temos que estar atento, tanto na aprovação do orçamento, que é o que está acontecendo agora, mas atento depois na execução. Execução tem que estar atento também, porque algumas coisas chegam e não acontecem. Conseguimos um dinheiro para ampliação do posto de saúde do Tecendá. Não vou falar em quantos meses que já está o dinheiro na conta, não teve a licitação. Já poderia estar concluída a obra. Então falta execução. Falta execução. Foi usado um termo por alguns que usaram a tribuna aí de gestão.
Então falta a execução de algumas coisas. Eu não vou me entrar em muitos detalhes do orçamento, porque eu estou passando por um momento difícil de família, problema de saúde. Inclusive eu cheguei a avisar que eu não viria hoje. Cheguei atrasado, queria pedir desculpa e pedir desculpa por estar emocionado em falar. Então eu não consegui nem me atentar muito aos detalhes do orçamento, mas eu não podia deixar de estar presente. Muito obrigado. Agradeço a exposição, senhor Eliseu Lourenço, presidente da Câmara. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Pessoal, então eu vou me manifestar. Gostaria de citar alguns pontos aqui. Primeiro deles, em relação a essa questão do orçamento, né, que foi batido aqui em cima, da questão do que sobra para investimento. Infelizmente, isso é uma realidade, né, que a gente vem acompanhando aqui, né, desde o primeiro ano que eu entrei aqui, eu vejo que é a realidade de todos os anos, né? Como acho que o vereador Eliseu até comentou, nós conseguimos sim, até tinha notado aqui, a Santa Casa, por exemplo, em 2022 a gente tinha conseguido um repasse aí de 3.900.000 por ano, né? Agora para 2025 está estimado em 4.716.000. A Vila Vicentina, 297.000 em 2022 e era menor em 2021. É que em 2021 a gente já, né, teve uma articulação aí e conseguiu que o Poder Executivo aumentasse esse repasse aí para 297.000. Agora para 2025, R$540.000. É lógico que isso está incluso também as emendas impositivas, né? É isso, né, Christian? Só subvenção, né? Então, para 540.000, fora as emendas impositivas que a gente, né, destina através aqui da Câmara, que está dentro do orçamento, os 2%, que é dividido entre os 11 vereadores. Então, o que eu gostaria de falar para vocês em relação a isso? A gente vê alguns manifestos, como já foi falado aqui, a questão do orçamento, ela é elaborada pelo Poder Executivo. A gente vem aqui, explana, né, dá a nossa opinião, de repente a gente acrescenta alguma emenda, mas assim, a questão do orçamento em si, é o Poder Executivo que manda aqui para a Câmara. Essa questão de ter ou não recurso, às vezes, em uma determinada área, isso é devido, sim, a essa questão da educação e saúde consome aí mais da metade, né, de todo o orçamento do município. E é importante, precisa sim, né, ser investido cada vez mais na saúde, cada vez mais na educação. Só que a minha visão sobre essa questão do orçamento é que eu vejo ao longo dos anos é a questão da distribuição desse valor arrecadado anualmente e a distribuição dos funcionários também. A gente vê departamentos que estão com déficit de funcionário, por mais que tenha muitos funcionários, né, no município, a gente vê alguns departamentos que têm déficit. E outros a gente vê que, de repente, não tem a necessidade de ter todos aqueles funcionários. Então, é uma questão, sim, de planejamento com os recursos, planejamento com as equipes que estão trabalhando, né? A gente viu aí também no orçamento a questão da retomada da creche, né? A creche lá do Jardim Paulista. É um convênio aí de 2.505.000 que vai sendo liberado através do governo do Estado, né? Governo do Estado? Governo federal? Recurso federal. Recurso federal vai ser, inicialmente acho que tem 200 e poucos mil em caixa. Foi aprovado ontem aqui na Câmara, né? Os vereadores aprovaram por unanimidade, porque é uma obra que precisa sair. A gente vê, né, o sofrimento daquelas mães ali do Jardim Paulista por não ter uma estrutura, às vezes, adequada, né? O município não investe, não faz uma reforma na onde está instalado, porque é um imóvel particular e precisa, sim, de um local adequado para atender essas crianças. Quando a gente fala da questão do autismo, eu desde o primeiro ano que, né, entrei aqui na Câmara, a Paty, a maior prova disso, eu converso muito com a Paty, a Patrícia Peixoto, que expôs aqui.
Até desde o primeiro ano nós tivemos uma reunião aqui, né, onde nós convidamos todos os familiares atípicos. Na oportunidade até estava o assessor do União Brasil, né, o André Crepaldi. E onde até eu falei para as mães, falei, ó, aproveita que tem um assessor aqui e solicita essa questão do transporte. Porque é aquilo, só quem convive, quem tem um autista em casa, sabe da importância de um transporte adequado. Ele não dá para transportar junto com outros pacientes, porque ele tem a questão da impaciência, às vezes o local que deixa, nós tínhamos alguns problemas, algumas pessoas me procuraram, às vezes deixava longe do local, e bem antes, a hora que, né, a criança ia ser atendida, ela já estava assim no ápice, né, do estresse e de tudo. Então, assim, precisa de um acompanhamento melhor. São áreas aí que a gente tem lutado. Infelizmente, a Câmara ela não tem muito poder sobre a questão da execução. Não tem, né, poder sobre a execução. Então, a gente cobra, a gente fica em cima. A questão do centro multidisciplinar, eu participei de algumas reuniões aqui, outros vereadores também da casa participaram de algumas reuniões. Estava sendo se estudado para que se implantasse aqui no nosso município. Só que, infelizmente, muitas vezes fica só em reuniões. Até é o que eu falo, quando vem uma mãe aqui desesperada, né, e coloca o seu sentimento para fora, é isso mesmo. Porque só quem está na pele consegue ver, né? Aí você vê um orçamento super apertado desse e fala, e aí, da onde que vai sair esse recurso? Infelizmente é isso, a gente enxerga e fala, da onde que vai tirar recurso para poder implantar isso? Né? Como o seu Robson falou, vai ficar dependendo de deputados? Toda vez tem que depender de deputados? Não é sempre que os deputados mandam, né? E tem várias áreas para atender. Então a gente está aqui para lutar por todas as áreas. A gente, né, tem que estar lutando principalmente por essas áreas específicas, que é onde o Poder Executivo, né, a gente enxerga que dificilmente está conseguindo atender. A semana passada até estive em Gabriel Monteiro. Lá tem um centro especializado, né, para autista. Demanda, segundo o prefeito, lá é uma cidade de quase 3 mil habitantes, mas demanda um orçamento aí mais ou menos de 500 mil por ano, para poder manter na estrutura que eles têm lá. Aqui eu acredito que a estrutura tem que ser maior, entendeu? Mas precisa ter, precisa. Então, a gente, até quando a Dai, né, me procurou, conversou comigo, eu falo, a gente não pode abaixar a bandeira, tem que levantar a bandeira, a gente tem que reivindicar nossos direitos. Quanto mais pessoas têm reivindicando seus direitos, é onde, na hora da caneta ali, do lápis, elas vão ser vistas, ouvidas. Porque, infelizmente, a gente está num meio político que muitas pessoas pensam somente em eleição. A gente sabe disso, né? Eu acredito que tem que mudar a mentalidade. A gente tem que pensar no que é bom para a cidade, o que é bom para as pessoas. Só que isso depende muito, né, de toda uma organização, um planejamento, para que as coisas possam sair do papel, né? Então, é isso sobre essa questão dos autistas aí que eu queria comentar. Não só dos autistas, mas outros espectros, né? Toda a pessoa com deficiência precisa de um olhar diferenciado, uma atenção especial, né, Iaguinho? E a gente muitas vezes não vê. E é onde a gente, né, se depara com esse sofrimento aí das mães, que até estava conversando com o Christian aqui na LDO, nós tivemos, né, nos questionamentos, tiveram várias pessoas que se manifestaram. Já lá na LOA não. Então é isso, não pode esfriar. As pessoas precisam reivindicar seus direitos. Tem questionário, é sobre orçamento, coloca a cara, vai lá, preenche o questionário, vem aqui na Câmara, expõe. Né? É isso que o meio político precisa. Infelizmente é isso. Precisa das pessoas estarem se manifestando. Porque senão é só mais um reclamando e aquilo ali não é notado. Infelizmente é desse jeito que funciona. Eu gosto de ser muito sincero, porque a gente tenta batalhar aqui, mas muitas vezes a gente não tem a força que precisa. Então a gente precisa de vocês junto, né? Em 2021, em junho... Depois, tá? Em junho, em 2021, eu enviei uma indicação para a prefeitura, acho que até isso foi mencionado nos questionamentos, sobre uma creche para idoso, que é mais uma área. Eu gosto muito de atuar na causa, né, da social. E eu lembro que quando eu publiquei, assim, deu acho que 400 pessoas me mandando mensagem, comentando. Por quê? É uma área, as pessoas às vezes precisam trabalhar, não tem com quem deixar o idoso dentro de casa. E às vezes ela não precisa de um asilo, de uma Vila Vicentina, por exemplo, que abriga, né, 24 horas. Às vezes ela precisa só durante o dia. É outro projeto que não é barato.
Mas assim, se tivesse, é algo que economiza muito na vida dessas famílias, economiza para o município, de repente, custear uma entidade para bancar 24 horas um idoso, do que simplesmente ter um local que fique ali das 8 às 5 da tarde, como se funcionasse como uma creche mesmo. Isso foi em 2021. Em 2023, veio um parecer do Ministério Público, né, para que o município implantasse um CCI, que é um Centro de Convivência para o Idoso. Não é o estilo da creche, é um centro que vai lá ter atividades, igual, né, eu destinei emenda impositiva ano passado, comprou esse ano 20 mil reais em jogos, materiais para trabalhar a parte cognitiva, parte motora, raciocínio, né, dos idosos, e a gente precisa trabalhar com essas áreas, e em 2023 veio esse parecer do Ministério Público, só que até agora não foi implantado esse centro de convivência. Então é isso, eu falo, quem, né, vai estar daqui para frente agora, né, os novos vereadores, o prefeito, né, que vai comandar tudo nesses próximos 4 anos, é a luta que eu tenho certeza que essa Câmara, juntamente com os novos vereadores também, os que estão e os que vão entrar, é uma luta que a gente vai continuar reivindicando por vocês. Só que assim, muitas vezes é aquilo, a gente cobra, a gente bate, mas a gente não tem o poder de obrigar a fazer. Então é isso. Procurem sempre o direito de vocês, exponham, né, todas as reivindicações, reclamações, as exposições, sugestões que foram indagadas aqui serão levadas em conta, serão registradas em ata, né? E fica aqui o convite para as pessoas começarem a comparecer mais aqui nas sessões, conversar com os vereadores que conhecem, né? Traz as sugestões. De repente tem também dentro do Poder Executivo alguém que possa chegar e levar, né, o problema ou a situação que está enxergando ele que precisa ser mudada. Procura sempre e exponha. Porque é isso. A população trabalhando em conjunto com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, eu tenho certeza que as coisas começam a andar. Porque a gente não pode deixar esfriar. Briga hoje, reivindica hoje e amanhã esquece. Então, é isso que eu queria expor. Gostaria de agradecer a exposição, Christian, agradecer a todos aqui presentes, que Deus abençoe a todos, e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente audiência às 21 horas. Boa noite a todos.